Aí, gravando, né? Quem for assistir depois vai ver. Eu vou aumentar minha tela aqui também. Que aí dá para vocês me verem na tela cheia. Tá, então o que a gente vai ver agora nesse livro aqui, na verdade no capítulo 1, a gente vai rever aqui alguns conceitos de ângulo. Ângulo não é matéria nova, a gente já viu alguns conceitos dele, a gente vai revisar para a gente aumentar o grau de dificuldade, né? Vai aumentando aí as questões de ângulos. Mas é muito importante a gente aprender aqui, ó, essa parte inicial, tá? Então vem aqui, ó, em relação a esse ângulo. O ângulo, gente, é formado por uma abertura de dois segmentos de reta, tá vendo? Ó, esse tracinho aqui, ó, eu chamo de segmento de reta, que é o lado OA. E aqui, ó, do O até o B é outro segmento de reta. Ô, tia. Sim. Ô, tia, desculpa, porque eu cheguei atrasado porque deu problema com a internet, tá? Ah, tá. Você fez a tarefa aí, página 74, 75? Peraí. Aí você vai mostrando aí que eu vou vendo e eu vou dando continuidade. Internet realmente, infelizmente, acontece. Tá, então aqui a gente tem o ângulo, né? Esse ângulo aqui eu vou chamar de AOB, tá? A gente começa numa pontinha até o vértice, esse aqui é o vértice O, até chegar do outro lado. Então, só a nomenclatura aqui importante, tá? O vértice aqui é o ponto O, os lados OA e OB, e o ângulo formado é AOB, tá? João Vitor, tá aí já na página 74? Aqui, ó. Isso, certinho, 74 e do outro lado? Aí, beleza, ok. Tá, então a gente está aí no livro novo, tá? Na página 4. Só reconhecendo aqui, ó, em relação a ângulos, né? Eu tenho esse ângulo aqui, ó, AOB, o lado OA e OB, e o vértice é onde que tá aqui, ó, onde que tá bem esse ângulo, né? Isso aqui é o ângulo formado por esses dois segmentos de reta. Mas como que a gente faz para medir, né, esse ângulo? Para medir esse ângulo, a gente vai precisar desse instrumento aqui, ó, né, que é o transferidor. O transferidor estava na lista de material. Gente, eu estou só reparando, tem muita gente que sai da câmera durante a aula. A pontuação de vocês, gente, é o que vocês estão aí. Se você não está na câmera, é porque você não está na aula. Então, não ganha pontuação, tá? Eu estou só observando. Então, tá aqui, ó. Isso daqui são os instrumentos de medir ângulo, tá? É o transferidor. Ele pode ser assim de 180, né? Às vezes é mais fácil trabalhar com ele, mas tem assim de 360, que é a bolinha completa, né? Aí, como é que a gente mede o ângulo? A gente tem um vértice aqui, que é o O, é justamente, ó, nesse risquinho aqui, ó. Bem aqui é onde fica o nosso vértice. Tanto nesse transferidor, como nesse aqui, ó. Esse aqui, às vezes, ele não põe o risquinho até lá em cima, ó. Eu gosto de prolongar ele pra gente ver certinho, porque é bem aqui na pontinha que a gente tem que pegar, ó, bem aqui nessa pontinha, eu tenho que pegar e colocar aqui, ó, bem em cima certinho, ó, tá vendo? Aqui é o nosso vértice que eu tenho que alinhar. Outra coisa, essa linha aqui, ó, eu tenho que alinhar certinho no zero, ó, tá vendo, ó? Se ficar meio assim viradinho, ó, aqui assim, não tá alinhado, ó, tá vendo que esse risquinho preto não tá em cima aqui? Ó, não tá no zero, então eu tenho que alinhar certinho o vértice e esse segmento de reta, tá vendo, ó? Bem certinho aqui no zero, ó, que começa o 0, 10, 20, tá vendo? 30, 40, 50, olha aqui, quantos graus que é essa abertura? Essa abertura desse ângulo é 60 graus, tá vendo? A gente sempre tem duas medidas, uma de fora e uma de dentro. Quando o ângulo é virado assim para a direita, é só a gente ver aqui onde que começa o zero, ó. O zero começa de cá, então a gente olha essa medida de dentro. Eu não posso falar que, por exemplo, esse ângulo é 120. Por quê? Porque aqui começou com 180, ó, tá errado, ele tem que começar com zero, tá? Então a gente olha essa medida de dentro. Às vezes o ângulo tá virado para o outro lado, aí a gente olha de cá, a medida que tá por fora, começando do zero, tá? Mas nesse exemplo aqui não. Então você pode usar esse transferidor ou esse aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, ó, é onde que vai o vértice, lá o pontinho, ó. Então a gente alinha lá certinho. E aqui, que a gente chama de linha Fé, tem que estar aqui nesse pretinho, ó. Então eu tenho que colocar retinho
o meu transferidor tá virado. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui e aqui, ó. Tá vendo? Às vezes dá uma embaçada, gente, por causa da gravação, tá? Isso aí é normal de câmera, né? Até focar, né? Aí tá, eu tô vendo meio embaçado, mas dá para vocês terem uma noção, ó. Aqui, ó, a linha certinho, tá vendo? Aqui é 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá? Então, quando a gente põe certinho, não importa o transferidor, vai ter o mesmo grau, tá? Esse ângulo aqui, ó, que vai ser o A ou B, ele tem 60 graus. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, só para ficar mais fácil, porque o desenho dele é mais difícil um pouquinho, desenhar um transferidor, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu aumentar a telinha. Vocês estão enxergando? Então, né? Então, aqui, ó, medidas de ângulo, o grau, né? Aqui eu tenho um transferidor, esse transferidor aqui, ó, ele foi dividido em 180 partes, né? O que é pela metade. Então, a gente sempre tem, ó, do lado direito aqui, onde que tá meu mouse, tá vendo? Começa do 0, 10, 20, tá vendo? E vai até o 180. Do lado esquerdo também, ó, começa do 0, tá vendo? Ó, que é a parte de fora, e vai até o 180. Por que que tem dois ângulos? Porque, às vezes, sua abertura, ela pode estar virada para a direita ou pode estar virado para a esquerda. Quer ver? Eu vou colocar uma canetinha aqui, ó, por exemplo. Eu vou fazer um ângulo de 40 graus. Gente, eu tô fazendo com o dedo, tá? Então, às vezes, não vai ficar certinho. Aqui, ó. Nossa, gente, tá muito ruim, mas dá para vocês entenderem aqui, tá vendo, ó? Eu fiz um ângulo aqui, ó, de 40 graus. Tá vendo? Ela tá virada aqui pro lado direito, ó, esse lado de cá. Às vezes, eu posso fazer um ângulo virado pro lado esquerdo. Eu vou fazer um de 40 também, só que virado pro outro lado, ó. Nossa Senhora. Tá ruim, viu, gente? É com o dedo, com dois dedos, um empurrando e o outro passando. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho outro ângulo, ó. Esse ângulo aqui, gente, também é 40 graus. Olha aqui para vocês verem, ó. 0, 10, 20, 30, 40. Tá vendo que esse eu olhei as medidas de fora? Por quê? Porque ele tá virado pro lado esquerdo. Então, a gente tem que ver onde é que começa o zero aqui, ó. O zero começa por essas medidas de fora. Já esse ângulo do lado de cá, ó, o zero, começa zero aqui na parte de dentro. Então, por isso que eu tenho que olhar essas medidas aqui de dentro. Então, fique ligado a isso. Às vezes eu ponho um ângulo lá desse tamanho e tem gente que fala que é 140 graus. Não é. Lembrando que 90 graus é um ângulo reto, então 40 é bem menor, né? Então, a abertura dele é bem menor também, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um transferidor. Olha aí, aqui ficou melhor, ó. Essa medida, se eu perguntar assim para vocês, quanto que vale A, O, B, né? Essa medida. Aí tem gente que vai falar 110 ou 70? 70, né? A gente olha aqui, ó, pro lado de cá, no caso, 70. Se eu falar de A, O, C, até o ângulo C aqui, ó, começando do A, aí a gente conta, ó, 10, né? Tá, deu quanto? 90. E de A, O, D, até o ângulo D aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 140, tá vendo, ó? Essa linha, que é a linha base nossa, que é o A, então, ela tá, o zero aqui na parte de dentro. Então, tem que olhar aqui na parte de dentro. Então, zero, tal, né? Aí a gente olha no transferidor certinho, tá aqui, ó, 140 graus. Aí, com um detalhe, às vezes ele pode perguntar assim, ó, não tá aqui nesse exemplo não, mas pode perguntar quanto que vale o ângulo B, O, C. Eu quero saber essa abertura aqui, ó, o ângulo B, O, C. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Aqui, eu quero saber esse ângulo aqui, ó. Tá? Quanto que mede esse ângulo? Aí, gente, eu tenho que vir daqui até aqui. Eu não posso falar que esse ângulo é 90, não. Tá? Então, quando for nesse caso, né, ele não começou do 0, ele começou do 70 e foi até o 90. Ou você diminui 90 menos 70, então você vai ver que isso aqui, ó, é 20, tá? Essa abertura aqui é 20 graus. Ou então você pode pegar aqui, ó, e contar, ó, aqui é 10 mais 10, 20, tá? Mais fácil também. Igual, eu posso pedir também para vocês qual que é o valor desse ângulo aqui, ó. C, O,
D. Quanto que vale essa abertura aqui, ó? Então, novamente, tem duas maneiras de fazer. A gente já sabe que tá olhando aqui, ó, o ângulo de dentro, né? A gente vai só, ou você diminui, tá? Diminui esses dois valores, ou então você vai contando por pedaço. Esse aqui é 10, 20, 30, 40, 50, tá? Às vezes contar é muito mais prático, não precisa diminuir, às vezes você não sabe qual o valor que diminui, né, e tal. Então, às vezes contando, né, cada um, se vocês for reparar, tá tudo dividido de 10 em 10 graus, né? Então, não tem o grau de dificuldade em relação a isso. Classificação dos ângulos, gente, ó. A classificação dos ângulos de vocês tá aí na página 6, tá? Vai acompanhando aí na página 6. Esse para trás eu já comentei aí falando dos ângulos, tá? Aí na página 6 tá assim, ó, a classificação dos ângulos. Aqui tem alguns e depois eu vou falar umas que tá aí no livro. Em geral, a gente aprende isso aqui, ó, que o ângulo ele pode ser agudo, reto ou obtuso. Um ângulo agudo é aquele ângulo que está entre 0 e 90 graus. É um ângulo menor que 90. Então, por exemplo, 40 graus. Ele é um ângulo agudo, né? O 10, 20 graus, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 89. Até 89, ele é agudo, né? Depois, se ele for 90 graus certinho, né? Um ângulo, né? Que a abertura deu 90 certinho. Eu vou colocar esse símbolo aí, ó, que é um quadradinho com pinguim. Toda vez que você vê esse quadradinho com pinguim, não precisa usar o transferidor. Ele já está afirmando que é 90 graus, tá? Aí, quando ele for, você já fala, é um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, eu vou chamar ele de ângulo reto, tá? O ângulo reto é o de 90 graus. E depois a gente tem, que a gente também já viu, é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90, mas menor que 180. Por exemplo, 90 pode ser 91, 92, 100, 110, 120, 130, 140, 179, tá? Então, é todo ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, tá aqui, ó. O ângulo maior que 90 e menor que 180 vai ser aí, ó, um ângulo obtuso aqui, ó. Tá? Então, a gente tem esse aí. Tem também, gente, o ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo de 180 graus, tá? Então, a gente viu que o reto é 90, o raso é quando ele é assim, abertinho, tá vendo? Ó, tem uma reta vindo para o lado direito e uma vindo para o lado esquerdo. Lembra de um prato raso, né? Então, é dessa maneira, tá? É um ângulo de 180 graus. No livro de vocês não tem esse ângulo aqui, ó, mas a observação dele é um ângulo nulo. O ângulo nulo é porque quando ele é 0. Mas no livro de vocês tem um ângulo aí, ó, que tá aí na página 6. Não tá aqui, tá? Eu não tenho ele aqui. Eu vou até voltar aqui para a nossa tela normal, tá? No livro aí de vocês tem esse ângulo aqui. Eu vou até mostrar aqui no livro, ó. Esse aqui, né? É o ângulo completo, é um ângulo de uma volta. É quando ele é 360 graus, tá vendo? Ele dá a voltinha completa. Isso daqui é 360 graus, a gente chama de ângulo completo ou ângulo de uma volta, tá? Aí o ângulo raso, eu falei que é o de 180. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus, ele pode falar um quarto de volta, porque um quarto é a mesma coisa que pegar 360 dividido por 4, né? 4 vezes 9 é 36, então dá 90, por isso que fala que é um quarto, né? Meia volta, metade de 360, né? Então, por isso que ele usa aí no livro de vocês esse nome aí, tá? Então, sabendo disso, eu tenho um ângulo aqui para a gente medir. Ela sumiu, minha folhinha. Então, não tem importância, ó. Vai ter uma atividade aí para vocês, vai estar assim, ó. Meça o ângulo, né? Eu tinha desenhado aqui, a folhinha sumiu, mas eu vou colocar aqui para vocês agora. Eu vou desenhar um ângulo aqui, ó. Eu vou pôr uma abertura qualquer. Sempre a gente tem um vértice, tá? Uma reta de um lado e uma reta aqui de outra. Aí, eu vou medir esse ângulo de azulzinho, depois eu ponho um outro, tá?
eu quero saber qual que é a medida desse ângulo e qual que é a classificação dele. Se ele é agudo, reto, obtuso, raso, ou ele é um ângulo de uma volta completa, né? Um ângulo de 360 graus, né? Aqui a gente já vê que é um ângulo menor que 90 graus, né? Então, de cara, nem precisa medir, porque o de 90 graus, ele sobe aqui retinho. Então, ele é menor. Então, eu já sei que isso aqui, ó, é um ângulo agudo, tá? Aí, agora, eu preciso medir esse ângulo. Eu tenho que saber quantos graus que tem. Então, agora eu vou usar esse transferidor aqui, ó. Então, novamente, ó, você vem aqui, ó, a linha certinho. O primeiro passo é colocar o vértice certinho aqui, ó, nessa linha. Colocou? O segundo passo é você alinhar essa reta aqui no zero, ó. Então, tem que ficar certinho alinhado. Alinhou, agora a gente vai ver. Quanto vocês acham que tá dando lá, ó? Ó, tá dando bem aqui. Esse ângulo aqui, ou é 60 ou é 120. Quanto que vai ser? Aí você olha qual que começou do zero. Começou do zero aqui de dentro, ó, porque o ângulo virado para a direita, né? Tá virado aqui por esse lado de cá. Então, a gente olha a medida de dentro, ó. Direita começa com D de dentro. Olha o valor de dentro. Então, nesse caso aqui, ó, esse ângulo aí, ó, tá vendo? Ele mede 60 graus. Então, ó, quanto que mede? Aí você vai escrever. 60 graus é um ângulo agudo. Outro exemplo aqui, ó, para usar o transferidor. Quem não tem transferidor, gente, a tarefa de casa vai precisar do transferidor, tá? A número 4, por exemplo, que vai ser tarefa de casa, vocês vão precisar do transferidor. Vou fazer um outro ângulo aqui, ó. Eu quero saber a medida desse ângulo. Ele vai vir aqui e aqui. Eu vou usar agora esse transferidor aqui, ó, de 360 graus, para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o vértice aqui, certinho, ó, nesse pinguinho bem aqui. Eu gosto de prolongar, porque a maioria dos transferidores vem um risquinho só até aqui, ó. Só que a gente tem que olhar aqui, onde é que é a linha certinho. Então, ó, e acho que eu ainda nem coloquei retinho assim, ó. Mas o principal aqui, ó, que é essa parte aqui, tá certo. Eu tenho que colocar certinho lá, ó, tá vendo? Colocou certinho, isso aqui, ó, tem que estar alinhado nesse verdinho, ó, tá vendo que não tá alinhado? Aí, ó, a gente tem que alinhar. Aí, ó, o primeiro passo é fazer isso aqui, ó. Alinhei certinho aqui, ó, tá vendo? Ó, você até vê se tá dando, beleza, ó, fiz, alinhou. Alinhou, agora você vai ver onde é que tá esse valor aqui, ó, tá vendo? Não tá no meio, não tá bem certinho, nossa, eu fui boa no desenho, hein? Coloquei certinho aqui, ó. Agora eu preciso saber, quanto será que deu esse ângulo aqui, né? Se a gente for analisar, primeiro eu tenho que ver se é a medida de dentro ou de fora, né? Se essa medida aqui, ó, que é 45, tá vendo? Entre 40 e 50, tem um risquinho aqui no meio. Esse risquinho assim no meio é porque é de 5 em 5, tá? Aqui, ó, se for contar, é de 1 em 1. Aqui tá no 5, ó, certinho. Ou seja, quando a gente contar de risquinho em risquinho, a gente olha aqui em cima. Aqui, ó, tá entre 40, 140 e aqui, ó, 100 e... Deixa eu olhar aqui, 130, porque tá embaçado, tá? 130 e 140. Então, aqui é 135. Ou é 135 ou é 45. Qual que vai ser? Aí a gente vai olhar aqui, ó, o que começa do zero. O que começa com zero é essas medidas de dentro. Então, eu tenho que olhar essa medida de dentro, ó. Então, é aqui, ó. Ou seja, 135 graus. Tá? Então, essa medida aqui, ó, 135 graus. Classificação dele: agudo, reto, obtuso, raso. Nesse caso, obtuso, porque é um ângulo maior que 90 graus. Tá? Então, aqui, ó, um exemplo de um ângulo agudo. Aqui um exemplo de ângulo obtuso. Aí no livro de vocês tem para vocês usar o transferidor e fazer essa atividade. Dúvida, gente? Dúvida? Eu quero saber se tem dúvida. Deixa eu ver quem está presente na aula agora. Júlio, Catherine, Gabriel Áviles, João Vitor, Yasmin, Gabriel Souza e Vitor Gabriel. Gente, essa matéria de ângulo é uma matéria bem legal, tá? Se vocês forem ver, ó, bem tranquila essa primeira parte.
Porém, a gente vai aumentando o grau de dificuldade, né? Aí vai vir, a gente vai ver adição de grau, minuto e segundo, adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo sobre ângulos, né? Vai ter uns nomes aí, se vocês quiserem passando o livro aí para frente, para vocês acompanhando. Olha lá, ó, página 12. A gente vai ver os ângulos complementar, suplementar. Vai ter uns nomes específicos, igual aqui, ó. Esses nomes aqui, agudo, obtuso, não é nome novo. Vocês devem estar lembrando aí, né? Ou tem gente que nunca ouviu falar nesses nomes. Agudo, reto, obtuso. A gente aprende esses nomes aí ao quinto, sexto, quarto ano, é porque às vezes esquece. Mas são nomes conhecidos. Mas aí a gente vai aprender outros nomes. Tá? Tudo sobre ângulo. Vai folheando aí para frente para vocês verem. Tudo sobre ângulo. Eu já estou na página 25 agora. Aí a gente vai conhecer os triângulos, classificação dos triângulos. Então, essa parte aí do livro de vocês, essa primeira parte, que vai ser o capítulo 1, é tudo sobre essa parte de geometria. Tá? A gente vai trabalhar sobre ângulos. Aí depois vem na página 53. Eu estou agora na circunferência. Circunferência é essas bolinhas. Aí, para essas aulas, eu vou precisar desse instrumento aqui, ó, compasso, tá? O compasso aqui a gente usa para fazer essa bolinha, né? Essa circunferência, que é esse contorno. Então, a gente vai usar ela, tá? Aí vai ter as unidades, a gente vai aprender a calcular a área de figuras. E finaliza aí o livro 3. Então, o livro 3 de vocês é só parte de geometria. Então, eu preciso do compasso, do transferidor, tanto faz do 360 como de 180, régua, né? Esse de 180, ele já vem uma régua aqui, ó, né? Eles costumam já vir uma régua. O esquadro talvez use-se também, mas é mais difícil usar o esquadro, tá? Mas também existe essa daí para a gente ver classificação de triângulos. Ok, gente? Então, tarefa de casa, páginas 6 e 7. Deixa eu colocar a presença aqui para vocês. E a falta, quem é que não está aqui durante a aula até o final vai ficar com falta. Eu vou fazendo a chamada, liguem o microfone, que eu quero ver se vocês estão realmente aí, ou estão fingindo que estão aí. E fiquem presente, tá? Ana Clara. Ana Clara faltou. Gabriel Souza. Heloísa. Aí, ó, Heloísa estava no início, mas agora, na hora da chamada, não tá. Então, também vai ficar com falta. É porque o celular dela descarregou. Não. Ela disse. Que triste. Kathleen, tá aí. Presente. Rodrigo. Rodrigo não está. Vitor Gabriel. Não respondeu. Yasmin. Presente. Gabriel Áviles. Júlio. Ok. Júlio, você está com problema no seu microfone? E o João Vitor? Presente. Presente, tá? Então, gente, é isso aí. A aula já está encerrando, né? Falta um minutinho. Novamente, gente, dúvida, me pergunta. Não quer perguntar? Às vezes eu pergunto assim, gente, alguém tem alguma dúvida? Aí vocês, não, tá de boa, né? E tal. Aí depois tá com dúvida. Às vezes vocês ficam com vergonha, né, de perguntar, mas vocês podem perguntar para mim, tá? No WhatsApp lá. Se eu não responder na hora, às vezes eu tô em outra sala dando aula, tá? Mas aí eu vou responder depois. Às vezes vocês mandam mensagem de manhã ou à noite, né? Eu dou aula em outros lugares, tá? Inclusive à noite, dou aula em faculdade também. Então, eu dou aula online, aí às vezes aí não dá para responder. Então, tem que perguntar no horário de aula, tá? Porque aí no horário de aula eu fico por conta do decisivo. Ok, gente? Então, a gente vai encerrar, tá? Tchau para vocês. Até quarta-feira. Tarefa de casa é essa daí. Bem simples. Página 6 e 7. Bye, bye.